Boa tarde, pessoal. Como eu falei na primeira aula, nós aprendemos o que é gênero narrativo, autobiografia e biografia. Então, nessa segunda aula, nesse segundo momento, nós vamos planejar o passo a passo para elaborarmos a nossa primeira redação de autobiografia, ok? Então, pessoal, agora, esse segundo momento, nós faremos uma sequência didática. O que é a sequência didática? É uma sequência de atividades, que é o passo a passo até chegar à elaboração da redação da autobiografia. Como eu já falei na aula anterior, nós aprendemos, diferenciamos, né, o que é uma autobiografia, o que é uma biografia, porque elas se diferenciam de acordo com os verbos narrados, né? Porque uma é em primeira pessoa, a outra é em terceira pessoa do singular, e o verbo sempre tem que acompanhar o pronome. Então, acho que ficou bem explicado na primeira aula essa diferença. Então, agora, com essa sequência didática, essa sequência de atividades com passo a passo, eu vou passar para vocês qual é a nossa proposta de trabalho, que vai ser uma proposta bem legal e eu acredito no potencial de cada um e o resultado será muito legal e muito bacana. Instruções para o planejamento da autobiografia. Então, aqui são algumas instruções que eu vou estar passando para você estar desenvolvendo as suas autobiografias. Primeiro delas, eu vou orientar que vocês entrevistem seus familiares com o objetivo de quê? De abordar temas de relevância para a construção de suas histórias de vida. Quem não tem, né, uma história de vida no passado, uma lembrança de infância, né? Pedir também que elaborem uma árvore genealógica com a ajuda de seus familiares e selecionar algumas fotos antigas. Além dessa árvore genealógica que vocês vão construir junto com seus familiares, vocês também vão buscar lá naqueles guardadinhos da mamãe, da vovó, algumas fotos, né, que registraram esses momentos de vocês, com seus familiares, e vão estar trazendo também para a sala. E explicarei também para vocês que a escrita da autobiografia, qual é a proposta da escrita dessa autobiografia e para que ela vai servir. Então, a proposta é para que no futuro outras crianças conheçam a infância de cada um de vocês. O que vocês vão fazer mediante após a escrita dessa redação de autobiografia? A gente vai compor um livro, esse livro vai ser divulgado e disponibilizado um exemplar na sala de leitura. Então, a gente vai fazer um livro bonitinho, com capa, cada um vai ter a sua foto, e ali vai ter sua imagem, as fotos antigas, vocês vão fazer escolha, entendeu? E esse material vai ser disponibilizado uma cópia, um exemplar na sala de leitura para todas aquelas pessoas que circular, que for fazer trabalho, né, pesquisa, né, na sala de leitura ou biblioteca, eles possam ter acesso a esse material de vocês, que é muito importante um trabalho, né, realizado pela turma. E esse material que eu vou passar para vocês a seguir, vocês devem trazer o material preenchido, né, para a gente iniciar a nossa elaboração do texto. Todos compreenderam? Então, ok. Então, vamos lá. Para a construção da árvore genealógica. Vocês sabem o que é uma árvore genealógica? Isso. Então, a árvore genealógica, ela começa
a construção, ela começa com o nome das nossas gerações antepassadas. Aí ela vem aqui, como eu coloquei para vocês vão estar levando, né, essa árvore para casa, e vai preenchendo com a sua família. Quem foi seu bisavô, materno, avô, avó, paterno. Então, por aí, então a gente vai das gerações mais antigas, né? Vocês vão estar preenchendo todos isso aqui, claro, com a ajuda dos pais, que vocês, né, têm no registro, né, a certidão de nascimento, mas não tem todas essas informações. E aí, a intenção é que todos esses conhecimentos desses ancestrais de vocês, esses descendentes, cheguem até a pessoa que a gente está querendo. No caso, é você. Entendeu? Então, a proposta dessa árvore genealógica que chegue até você, que é a pessoa mais interessada para esse trabalho que a gente vai desenvolver, que é a autobiografia. Entenderam? Como será esse planejamento da biografia? Aqui é autobiografia, tá, gente? É porque foi digitado errado. No início da aula, vou pedir que os alunos retomem com a entrevista que eu pedi para eles fazerem com seus pais, né? Sobre a árvore genealógica, as fotos selecionadas e outros acontecimentos importantes de suas vidas. Eles vão conversar com os pais deles, eles já vão trazer alguns relatos deles já escrito, né? Nesse formulário aqui, né? Que eu preparei e pedi para que ele levassem para casa para ser preenchido justamente com a orientação dos seus pais, alguns fatos marcantes. Então, tudo isso vai ser preenchido neste formulário aqui. E eles também vão orientar, eles vão usar também esses adjetivos que tem que ter na sua autobiografia, algumas locuções adjetivas para as descrições da autobiografia. Então, esse quadro aqui que eu vou pedir que eles preencham com todas essas informações trazidas de casa para que a gente possa elaborar a nossa primeira proposta de redação. E aqui eu coloquei alguma seleção de fotos em famílias. Quando forem separar lá com os pais, né? Escolherem algumas fotos que chamam mais atenção, falar assim, não mãe, essa aqui é legal, isso aqui, ó, eu tava assim, com meu primo, fazendo isso, isso e isso, entendeu? Então, essa aqui seria legal, aí separa. Aqui, coloquei outro exemplo aqui, que aqui poderia ser o quê? Você com seus avós, curtindo o momento do café, ou outras fotos que vocês acharem pertinentes. Eu coloquei apenas como um exemplo, né? Isso aí é um fato marcante. Ah, meu avô, minha avó, eu não tenho mais. Então, assim, são momentos também que vocês podem estar pegando e nessa autobiografia você está falando esses momentos, né, que vocês vivenciaram com seus avós. E aqui também eu coloquei, né, uma seleção de várias fotos, aí assim, a pessoa olhando aqui, tá assim, escolhendo qual que eu vou levar, qual que eu não vou. Então, assim, vocês escolham aquelas que realmente vocês se interessem, que vai dar sentido para a autobiografia que vocês vão estar elaborando, tá bom? Então, assim, eu acredito que vai dar tudo certo, então a gente está seguindo esse passo a passo, e não vai ter erro, tá bom? Então, mediante todas essas informações trazidas de casa, a gente com certeza vai elaborar uma excelente autobiografia e um excelente livro de autobiografia com todos os alunos da turma. O momento da escrita, redação da autobiografia. A partir do conteúdo feito, do planejamento,
vou pedir que eles elaborem a sua primeira versão de autobiografia. Vou orientá-los também a escrever na ordem cronológica. E para isso, eles devem usar a primeira pessoa do discurso, porque como nós já vimos lá na aula, na primeira aula, nós explicamos, já fiz até uns testando os conhecimentos, falando sobre a primeira pessoa do discurso, ela é do gênero textual autobiografia. Também falei dos adjetivos, né, já planejados na etapa anterior do trabalho, e eles também devem constar na elaboração da redação da autobiografia, correto? Então, aqui, aí eu preparei o passo a passo cronológico de que forma que será realizado essa autobiografia para estar dando um norte, né, para vocês na hora dessa elaboração. Pode recorrer também aos textos, né, que eu vou deixar disponibilizado também com vocês para vocês estar usando como base. E outros textos também de autobiografia, porque aquele de Malara que eu coloquei foi apenas um exemplo, mas existem vários. Então eu vou estar trazendo para vocês outros exemplos de autobiografia. Então, nessa ordem cronológica, né, que eu pontuei aqui até o número 10, eu coloquei aqui. Primeiro passo, seu nome completo, que é o autor, vai ser o protagonista da história. No caso, é você que vai estar elaborando a sua redação, escrevendo a sua própria narrativa de vida. Depois, local e data de nascimento, cidade, estado, tudo isso e a idade atual. Onde estudou, onde estuda. O quarto, onde viveu na sua infância, onde vive, onde morou. E outros exemplos. Fatos mais importantes da sua vida. Você percebe que tanto na autobiografia quanto na biografia, tem vários fatos importantes e marcantes. Então, com certeza, vocês terão esses fatos marcantes. Assim, não, isso aqui eu vou falar na minha autobiografia, porque isso aqui marcou a minha vida. Então, esse é um fator muito importante para ser colocado também nessa redação. Quais as principais realizações durante essa trajetória, né, até hoje, na idade que você se encontra? Quais foram as realizações que você alcançou durante essa trajetória? O que gosta de fazer, lazer, brincadeiras, isso aí coloquei alguns exemplos, né? Quando você for citar, for elaborar nessa ordem cronológica, você está seguindo. O que mais gosta de fazer fora da escola? Depois do horário de escola, o que mais vocês gostam de fazer? Com certeza, eu sei que tem várias opções, né, que vocês gostam de fazer depois que vocês saem da escola. Agora, com essa pandemia, né, a gente não tem muita opção, que é ficar em casa, né, mas tem os estudos remotos, né, que é uma nova forma de aprender, né? Então, a cada dia nós professores estamos nos reinventando. Então, assim, o que mais você gosta de fazer fora da escola? E qual é o seu esporte preferido? Cada um tem aqueles que não gostam, mas eu tenho certeza que cada um tem um esporte preferido, mesmo que não pratique, mas gosta de apreciar. E os sonhos para o futuro? Né? A gente tem nossa perspectiva de vida, né? A gente estuda e fala assim, o que eu quero ser quando eu estiver no meu ensino médio, o que eu quero ser, né? Uma perspectiva de vida, trajetória, né? De saber realmente fazer uma faculdade. Então, assim, a gente tem que ter esse sonho, né, para o nosso futuro. E aqui eu elaborei que a escola, né, que eu vou estar
aplicando esta sequência didática, será na escola MF João Bastos Bernardo Vieira. Aí eu preparei esse material aqui, com o nome do aluno, a disciplina, professor, a turma e o ano. E já coloquei aqui, redação da autobiografia. Aqui neste espaço, né, cada um vai receber o seu material. É neste espaço aqui que eles vão fazer a reescrita depois das correções. Então, aqui eu já coloquei esse pedacinho aqui, que aqui eles podem estar colocando a foto deles, para estar identificando também que a redação da autobiografia aqui coloca a foto dele e aí ele vai narrar a sua história de vida, contando a sua história, seus fatos marcantes de sua vida, suas expectativas. Então, numa forma, seguindo a ordem cronológica dos fatos. Então, bem interessante, porque agora essa redação aqui, esse espaço que eu deixei aqui, eles podem colar as fotos, né? Porque depois que digitar, né? Que como vai gerar um livro, aqui eles vão digitar e aqui eles vão colar a foto deles tranquilo. Vai ficar um material riquíssimo, tenho certeza. E aqui é o momento da revisão e reescrita. Para iniciar a aula, vou solicitar que os alunos se sentem em duplas. É uma estratégia em duplas. E que eles troquem suas autobiografias para que um revise o texto do outro. Orientar a ler o texto dos colegas e observar os seguintes aspectos. Então, dentro dessa estratégia, né, de trabalhar em duplas, um vai pegar a autobiografia do outro e eles vão estar fazendo essas seguintes observações, né, na redação dos colegas. A primeira que eu destaquei aqui. É possível compreender a história de vida do autor do texto dentro daqueles critérios, né, da ordem cronológica, entendeu? Aí eles vão estar fazendo todas essas observações. Número 2. Há uma sequência lógica e um encadeamento dos fatos narrados? Não sei. Quem vai estar olhando são os colegas. O texto está escrito em primeira pessoa? Há predomínio do verbo no passado? São empregados adjetivos e locuções adjetivas nas descrições? São expressos sentimentos e impressões do autor do texto de seus familiares? As palavras estão escritas de acordo com as normas ortográficas? Tem relatos de fatos marcantes? A pontuação está empregada adequadamente? Então, eu elenquei aqui 9 opções que eles vão estar seguindo passo a passo e eles, os alunos, eles vão estar observando tudo isso na redação do colega. Então, depois de responder a essas questões, eles devem sugerir melhorias ao autor do texto. Aí, no caso, eles fazendo as trocas, cada um vão falar, Pedro, João, você poderia melhorar aqui, aqui, você não empregou isso correto. Então, assim, vai ser muito bacana, muito legal essa interação entre os alunos. Então, aqui, nessa atividade que eu deixei para a próxima aula, é uma questão para aferição da aprendizagem. Uma tarefa individual que será feita em casa e para trazer na próxima aula. Vamos ler um texto da autobiografia de Monteiro Lobato. Então, eles vão fazer a leitura desse texto, que eu vou estar fazendo aqui junto com eles, essa leitura de Monteiro, essa autobiografia de Monteiro Lobato. E o objetivo da aula é que na próxima aula é que eles reescrevam esse texto de Monteiro Lobato, transformando a autobiografia em biografia, entendeu? Então, é muito importante que vocês relembrem todo o que nós
tudo que foi dado, que vocês aprenderam lá atrás, na primeira aula, na redação que foi escrita, e que vocês façam com muita atenção essa reescrita, transformando essa autobiografia em biografia. Então, um trecho, né, da autobiografia de Monteiro Lobato. Aos 14 anos, escrevi para o jornal O Guarani minha primeira crônica. Sempre amei a leitura. Li Carlos Magno e os 13 pares de França, o Robinson Crusoe e todo o Júlio Verne. Formei-me em Direito em 1904 pela Universidade de São Paulo. Queria ter cursado Belas Artes ou até Engenharia, mas meu avô, Visconde de Tremembé, amigo de Dom Pedro II, queria ter na família um bacharel em ciências jurídicas e sociais. Então, assim, como tarefa para casa, vocês vão estar lendo esse pequeno trecho dessa autobiografia de Monteiro Lobato e reescrevendo, transformando em uma biografia. Então, eu acredito que todos vão conseguir, porque vocês já estão bem treinados nessa escrita de autobiografia e biografia, ok, pessoal? Então, resumindo sobre o nosso estudo, sobre gênero narrativo, biografia e autobiografia, aprendemos que na aula de hoje analisamos e diferenciamos o gênero narrativo, biografia e autobiografia, pois narram a trajetória de personalidades, contam fatos importantes da vida pessoal e profissional em sequência cronológica. Vocês também aprenderam que biografia, elas são contadas por outras pessoas e autobiografias são narradas pela própria pessoa. Vocês conheceram também suas características e que elas também usam verbos predominantemente no passado. Refletimos também sobre os direitos humanos e, por fim, planejamos a elaboração da escrita de uma autobiografia. Sendo assim, tanto a biografia quanto a autobiografia podem nos fazer refletir e trazer inspirações em nossa vida. Então, pessoal, espero que tenham gostado da aula e agradeço a participação de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!